O extermínio dos judeus da Europa pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial começou depois da invasão da Polônia em 1939 e aumentou em escala com a criação dos campos de extermínio. A política foi chamada de solução final para a questão judaica, que levou ao assassinato de 6 milhões de judeus de toda a Europa, mais de um terço da população judaica mundial na época. Na Polônia, judeus foram confinados em guetos entre o começo da guerra e o final de 1941. Nestes locais, muitos morreram de fome ou doenças. Le fond de cette histoire, ça sera toujours la férocité. A essência dessa história sempre vai ser a ferocidade daqueles que nos controlavam. Era feroz, selvagem, não consigo nem encontrar palavras para dizer. Je sais même pas trouver les mots pour le dire. O governo nazista também enviou esquadrões móveis da morte, chamados de Einsatzgruppen, que executaram cerca de 1 milhão de pessoas no que ficou conhecido como o Holocausto por balas. Os líderes da SS, a guarda de elite nazista, implementaram o extermínio por câmaras de gás em 1941, técnica que já tinha sido testada na Alemanha em pessoas com deficiência. No campo de Auschwitz-Birkenau, próximo à cidade de Cracóvia, no sul da Polônia, os nazistas já estavam experimentando o Zyklon B, um pesticida à base de cianeto. A substância foi utilizada para o assassinato em massa de 600 prisioneiros soviéticos e 250 poloneses em setembro de 1941. A Operação Reinhard resultou na construção de 3 campos de extermínio com câmaras de gás na Polônia ocupada: Belzec, Sobibor e Treblinka. Quando começaram a operar em 1942, os nazistas transferiram para estes campos os prisioneiros dos guetos. Cerca de 2 milhões de judeus poloneses foram mortos como parte dessa operação. Judeus de toda a Europa começaram então a ser sistematicamente deportados para estes 3 campos de extermínio e para Auschwitz-Birkenau, Chelmno e Majdanek. Recuerdo la gente muriéndose de hambre. Lembro das pessoas passando fome, muito tristes, as crianças. Tinha crianças, mas quase nenhuma, poucas crianças sobreviveram. Mas isso deve ser relatado para que não seja esquecido e não volte a acontecer. Pero pues, hay que relatarlo para que no se olvide y no vuelva a suceder. Em Auschwitz, que se tornou o símbolo do Holocausto, mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas, principalmente judeus, mas também ciganos, prisioneiros de guerra soviéticos e poloneses. Além de ser um campo de extermínio, o local funcionava como campo de trabalho forçado, onde a indústria alemã utilizava trabalhadores especialmente selecionados como escravos.